Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais uma aula do canal. Na aula de hoje vamos tratar aqui sobre a reforma do ensino médio. Lembrando que o material está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Quem quiser ajudar o nosso canal é só clicar lá e adquirir o material da aula de hoje, que tem tanto os slides como também o PDF com as questões. Vamos lá pessoal, para a aula. Lembrando que se você também gostaria de ajudar o canal, é só clicar no botão curtir, tá bom? E se inscrever no canal para ajudar o nosso projeto. Vamos lá, Lei 13.415, né, de 2007, ela promoveu aqui uma reforma no ensino médio, modificando aqui a LDB. E o que que essa lei altera, pessoal? A lei, pessoal, ela busca modificar quatro grandes eixos estruturais que tinha na LDB. Destacamos aqui a reformulação, né, da carga horária anual mínima e também trouxe uma nova organização curricular baseada na Base Nacional Comum Curricular, que é justamente a BNCC, né? Além disso, a lei ela trouxe uma criação dos itinerários formativos, itinerários formativos, que é basicamente flexibilização das escolhas pelos estudantes de alguns cursos, né, que aqui vai preparar justamente o aluno para o mercado de trabalho. E também instituiu o fomento às escolas em tempo integral, mudando significativamente a dinâmica do ensino no nosso país. Começando aqui, pessoal, pela carga horária mínima. Antigamente, pessoal, no artigo 24 da LDB, que a gente também tem aula no canal sobre LDB, a regra é que o ensino fundamental e médio é de 800 horas anuais, distribuído no mínimo 200 dias de efetivo trabalho escolar. No entanto, a reforma ela estipulou uma meta progressiva, né, específica para o ensino médio, que deve expandir a sua carga horária final para 1.400 horas. Hoje em dia já tem, né, essa 1.400 horas por ano, ok? No começo, era o objetivo era alcançar 1.000 horas anuais dentro do prazo de 5 anos a partir de 2007, certo? 2017, na verdade. Março de 2017 começou essa progressão, né, a partir de 1.000 horas, aí hoje em dia já tem as 1.400 horas. Como também as modalidades diferenciadas, como a educação de jovens e adultos, que é o EJA, e os ensino noturno, cabe ao sistema de ensino ele definir uma oferta adequada e flexível que atenda às realidades e necessidades específicas dessas educação. Então, não está incluído, né, nessa parte aqui, tá bom? E a parte de 1.400 horas é só para o ensino integral. O ensino EJA, né, vai de acordo com eh, os alunos que estão frequentando, né? Porque muitos deles trabalham, né? E precisam de uma flexibilização maior. Avançando aqui, pessoal, vamos para a parte do currículo. Quais são as novas regras do artigo 26? O artigo 26 ele traz mudanças importantes sobre a organização do currículo na educação básica, como aqui a arte, né? Que continua sendo obrigatória, o ensino de arte com ênfase especial nas expressões regionais. No entanto, aqui a língua inglesa ela passa a ser obrigatória a partir do sexto ano do ensino fundamental, ou seja, antigamente a língua inglesa era opcional, certo? Hoje em dia já é obrigatória a partir do sexto ano do ensino fundamental. O modelo também ganha uma flexibilidade ao permitir que projetos e pesquisas com temas transversais integrem o currículo, né, escolar. E, por fim, vale destacar que a inclusão de qualquer novo componente obrigatório na BNCC, ela agora depende diretamente da aprovação do Conselho Nacional da Educação, que é o CNE, e também da homologação do Ministério de Educação, que é o MEC, né, o Ministério da Educação. Vamos agora falar um pouco sobre a modificação que teve no artigo 35A, né, que é justamente a BNCC e o ensino médio. A BNCC, vimos, né, que na BNCC ela organiza os direitos e objetivos da aprendizagem do ensino médio em quatro grandes áreas do conhecimento, que é justamente as áreas que são cobradas no Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, certo? Que são linguagens, matemática, ciências, natureza e ciências humanas e sociais aplicadas, né? Com suas respectivas tecnologias. Dentro dessa estrutura, a base inclui obrigatoriamente os campos da educação física, arte, sociologia e filosofia, certo? O grande destaque aqui, que costuma ser muito cobrado, é que as disciplinas de língua portuguesa e matemática são as únicas obrigatórias ao longo de todos os 3 anos do ensino médio, certo? Ao longo de todos os 3 anos, matemática e português, né, que são as duas disciplinas principais, estão
de forma obrigatória nos 3 anos, ok? E aqui, pessoal, vamos aqui falar um pouco do artigo 35A, continuando, né? Estabelece os limites claros para a organização curricular. A BNCC ela não pode ultrapassar o limite máximo de 1.800 horas, certo? Lembrando que o mínimo é aqueles 1.400. Não pode ser mais do que 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio, reservando todo o tempo restante para os itinerários formativos, certo? Que é da escolha do aluno prática, em uma escola que adota um modelo de 3.000 horas totais, ela deve fixar as 1.800 horas para a base comum e destinar as 1.200 restantes, né, para flexibilização. Okay? Para acompanhar esse processo, a avaliação dos estudantes ganha um caráter diversificado, podendo englobar desde provas escritas e orais até seminários, projetos e atividades realizadas de forma online. Okay? Vamos agora falar sobre os itinerários formativos, que é uma grande novidade, né, na reforma do ensino médio. O artigo 36 ele estabelece que o currículo do ensino médio é composto pela indissociabilidade entre a BNCC e os itinerários formativos. Esses itinerários são organizados pelas redes de ensino por meio de diferentes arranjos curriculares que devem respeitar a autonomia dos estudantes e o contexto local de cada escola. Em nossa aula, dividimos essas opções em 5 grandes eixos de escolhas. Tem as áreas de linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas. Todas associadas às suas respectivas tecnologias. E, por fim, temos aqui a formação técnica profissional para preparar, né, o aluno diretamente para o mercado de trabalho, certo? Avançando aqui, vamos falar um pouco sobre a formação técnica, presente aqui no artigo 36, inciso 5, certo? Como é que funciona essa formação técnica? Essa oferta, pessoal, pode ocorrer na própria escola ou por meio de parcerias, exigindo aqui a aprovação do Conselho Estadual de Educação e a homologação da Secretaria Estadual, né, do secretário, na verdade, o secretário estadual faz a homologação. O modelo ele permite a emissão de certificados intermediários de qualificação ao longo do curso, né, e exige a vivência, né, práticas no setor produtivo e simulações realistas, né, para o aluno ter uma noção de como é feito o trabalho. Para as formações experimentais, ou seja, cursos ainda fora do catálogo nacional, a legislação estabelece prazos rígidos. As regras de ensino têm até 3 anos, né? As redes, na verdade, de ensino têm até 3 anos para obter o conhecimento estadual e 5 anos para garantir a inserção, né, definitiva do curso no catálogo, certo, pessoal? Não esqueça essa formação, né? Experimentais, essas formações experimentais, né? 3 anos para o reconhecimento estadual e 5 anos para inserir no catálogo, certo? Vamos aqui ao parágrafo 11 do artigo 36, que traz uma inovação muito importante para a sua provinha, tá bom? Aqui, pessoal, tem a possibilidade de o sistema de ensino reconhecer competências adquiridas fora do ambiente escolar, né, para o cumprimento das exigências curriculares. Esse aproveitamento ele pode ocorrer em 4 formas principais. A primeira delas é pela demonstração prática, que consiste na avaliação direta das habilidades do estudante. Segunda é por meio de experiência do trabalho, né, validando as atividades supervisionadas ou vivências extracurriculares. A terceira delas é pelo a terceira delas é pelo aproveitamento de estudos e atividades técnicas realizadas em outras instituições credenciadas. E, por fim, também é através de cursos de educação à distância ou presenciais, medidos por tecnologias, ampliando aqui as rotas de aprendizagem. Basicamente, aqui é pela EAD, certo? Avançando aqui, pessoal, vamos falar do artigo 61, né, que a legislação define 2 novas vias para a atuação do docente, tá, pessoal? Aqui, pessoal, temos o notório saber e os graduados com complementação. Pessoal, o notório saber ele permite que os profissionais com reconhecida expertise eles ministrem aulas, mas atenção, isso só se aplica exclusivamente ao itinerário de formação técnica e profissional.
Outra via que habilita os profissionais graduados que tenham realizado complementação pedagógica conforme as normas do Conselho Nacional da Educação, certo? E por fim, o artigo 44, ele estabelece o vínculo com o ensino superior, determinando que os processos seletivos e vestibulares devem obrigatoriamente considerar as competências e habilidades definidas pelo BNCC, alinhando a transição do estudante, ok? Avançando aqui, pessoal, vamos falar sobre o ensino médio em tempo integral. Os artigos 3 a 20, ele reforça, né, essa reforma tratada na política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral, certo? Por meio dela, o MEC ele repassa, na verdade, os recursos diretamente ao Estado e ao Distrito Federal pelo prazo de 10 anos por escola, ok? 10 anos por escola. Não esqueça dessa parte aqui, ó. Cai muito em prova, certo? O foco aqui dessa política é a equidade, priorizando o repasse para regiões que apresentam menores índices de desenvolvimento humano e piores resultados em avaliação nacional. Toda essa transferência de recursos é feita pela FNDE, né, que é um fundo, de forma direta e sem necessidade de convênio, ok? Já o controle social e a fiscalização dessas verbas fica sob a responsabilidade dos conselhos de acompanhamento, né? O CACS, né? O Fundeb, garantindo a transparência na aplicação dos investimentos, ok? E aqui, pessoal, o controle social é previsto aqui no artigo 24 pela Lei 11.494 de 2007, certo? E é o controle, né? Que os recursos do NDE, certo? Não precisa do convênio, obviamente, ok? E aqui os pontos principais que pode estar na sua prova, certo? A arte é obrigatória em toda a educação básica, não esqueça dessa parte, né? Não apenas no ensino médio, abrange toda a educação infantil, ensino fundamental, né? O inglês, a partir do sexto ano, não esqueça dessa parte também, porque é muito cobrado, né? O espanhol é optativo, preferencialmente no ensino médio, e não é obrigatório. Agora, o inglês é obrigatório, é a nova forma aqui que está na reforma do ensino médio, certo? Só que aqui é a partir do sexto ano do ensino fundamental. Não esqueçam dessa parte. E o notório saber é restrito aos itinerários presentes no artigo 36, parágrafo 5, certo? Profissionais sem licenciatura só podem atuar com a formação técnica e profissional, certo? Na formação técnica e profissional. E o BNCC, o máximo é 1.800 horas no total do ensino médio, certo? Fora a área técnica que o aluno pode ter mais, né? E a gente até explicou isso na aula. Fechando aqui, pessoal, temos aqui a tabela de prazos para você estudar um dia antes ou 2 dias antes da sua prova. O material está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Fiquem aí que vamos resolver algumas questões sobre esse assunto para o assunto fixar assim, na mente da pessoa que está fazendo provas, né? Muitas provas tem que resolver muitas questões, principalmente na área da educação, que vai cair essa parte de legislação no seu concurso, tá bom? Resolver agora questões aqui da Lei 13.415, né, que é justamente a reforma do ensino médio. Questão número 1. Lembrando que a gente também tem um material com questões com alternativa. A gente está focando aqui no concurso que está acontecendo agora, né, da Sebrasp, que vai ser o Seduc Alagoas, certo? Mas também temos um material com A, B, C, D e E, tá bom? Se parecer possivelmente outro concurso, né, no ano 2026, que caia a reforma no ensino médio, a gente vai colocar essa aula, só que o material das questões vai ser com alternativas, ok? Vamos lá, questão número 1. A equipe pedagógica de uma escola pública de ensino fundamental constatou que, devido a reformas estruturais no prédio, o calendário escolar do ano letivo de 2026 contou com apenas 195 dias de efetivo trabalho escolar, pessoal. O máximo tem que ter 200, né, pessoal? Para compensar, a direção aumentou a jornada diária, totalizando 820 horas de carga horária anual. Assertiva. Nessa situação, a escola cumpriu integralmente os requisitos mínimos exigidos pela Lei de Diretrizes e Bases Nacional, LDB. Não, pessoal, por quê? LDB exige o cumprimento cumulativo de dois requisitos, certo? Tem que ter 800 horas, né, anual, e também tem que ter 200 dias de efetivo trabalho, o que não aconteceu aqui, foi 195. Mesmo compensando as horas, tem que ter 200 dias, tá bom? Então, o gabarito é incorreto, certo? Tá errada a primeira questão, ok? O gabarito é errado, ok?
Errado. Aqui, pronto. Errado, tá bom? Vamos lá para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: uma escola privada de ensino fundamental decidiu inovar em sua grade curricular e passou a ofertar a língua espanhola como componente obrigatório a partir do primeiro ano e a língua inglesa também como obrigatória a partir do quinto ano. Assertiva. A organização dessa escola está em desacordo com as diretrizes da LDB quanto ao momento inicial da oferta obrigatória da língua inglesa. Pessoal, tá certo, tá, pessoal? Por quê? Porque a lei, ela diz que no currículo do ensino fundamental tem que ser a partir do sexto ano. Ela será obrigatória, certo, pessoal? Portanto, adicionar a obrigatoriedade a partir do quinto ano está incorreto, certo? Tá incorreto. E também não pode também a língua espanhola como obrigatória. A língua espanhola é facultativa, certo? Então tá certo, porque está em desacordo, né? Que aqui a questão da gente está em desacordo, então tá correto, tá bom? Segunda tá correta. Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: o Conselho Municipal de Educação de determinada região, visando aproximar o currículo da realidade local, aprovou a inclusão de uma nova disciplina obrigatória sobre a história econômica do município, diretamente na Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Assertivo. O procedimento adotado pelo Conselho Municipal está correto e é plenamente válido de acordo com as alterações na LDB. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? Deixa aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha comigo você que está estudando essa lei, tá bom? E até o próximo vídeo. Pessoal, lembrando que ao todo temos aqui mais de 20 questões, tá bom? Para vocês treinarem, certo? Muito importante que vocês façam bastante questão para chegar gabaritando na prova, tá bom?